o impacto da prisão de Eduardo Cunha sobre o cenário político nacional na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o professor Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito obrigada por estar aqui no dia seguinte, após aquilo que foi, embora não tenha sido uma surpresa, porque se esperava, a prisão de Eduardo Cunha foi uma bomba. Deu um tranco no universo político, esvaziou a Câmara Federal e antecipou até a volta do presidente da República, que estava lá no Japão. Quem tem medo de Eduardo Cunha? De modo geral, o governo e o PMDB. Quer dizer, diante de uma eventual delação premiada do Eduardo Cunha, evidentemente que figuras centrais do governo poderão ser atingidas. E também parte da bancada do PMDB, porque se comentava há bastante tempo que o Eduardo Cunha era uma espécie de um financiador, um arrecadador geral do PMDB, e ele distribuía, digamos assim, recursos para financiar campanhas de deputados e assim por diante. Então, eu acho assim que o governo, de modo geral, e o PMDB devem se preocupar muito com uma delação. Por enquanto, ela não está no horizonte, há que se ver também condições técnicas e jurídicas dessa delação, porque ele tem que ter alguma coisa para revelar de novo, que não foi revelado pelos outros delatores. Agora, veja o seguinte, quer dizer, quando, por mais forte, por mais fortaleza interior que tenha uma pessoa, particularmente um político frio e experimentado como Eduardo Cunha, quando começa a atingir o lado pessoal, sensível dele, a perspectiva de ficar muitos anos na cadeia e a perspectiva de ver também a sua esposa e a filha envolvidas com uma possível prisão, evidentemente que ele vai pesar muito esses dados e a tendência é que ele venha negociar uma delação. Bom, e rezar para que seja aceita, né, a delação, se assim ele decidir. Mas porque a Lava Jato, depois de tanta informação e de tantas delações premiadas, já tem um arsenal de informação para aceitar novas. Nós vemos aí no caso dos executivos da Odebrecht, né? Para aceitar novas delações tem que ter mesmo informação de muito peso. Tem que ter informação de muito peso, mas aparentemente ele tem, porque nem todos os segredos do PMDB vieram à tona. Por exemplo, ele já sinalizou, quando ele manifestou a ideia de publicar um livro, de que o impeachment foi um golpe tramado por pessoas do PMDB, eventualmente do PSDB. Quer dizer, então, agora ele vai ter mais tempo na prisão para concluir o livro. Então, ele falou que tanto o impeachment da Dilma quanto o impeachment do Collor foram golpes. Como é que foi essa trama? Como é que vai ser essa revelação? O que se negociou nos bastidores? Porque aquela delação do Machado, do Sérgio Machado, já indicava ali que houve uma espécie de uma conspiração do PMDB no sentido até de barrar a Lava Jato. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode esperar dessa prisão é um movimento forte, principalmente partindo do Senado, partindo do Romero Jucá e do Renan Calheiros, no sentido de criar obstáculos às investigações, tanto por parte da Polícia Federal, quanto do Ministério Público e, eventualmente, do Judiciário. E através da lei, né? E através da lei. O que eles estão querendo é uma aprovação de um item num projeto de lei, aquele lei de combate à corrupção, no sentido exatamente de anistia para quem usou caixa 2, qual seja, tudo isso que passa uma ideia de uma ação para esvaziamento da Lava Jato. Entretanto, não é só PMDB. Não. Nós vemos que lideranças de muitos partidos estão achando muita graça nisso, porque, inclusive, eu quero que o senhor explique para a gente o que foi aquilo ontem, de assim que saiu a notícia da prisão de Eduardo Cunha, aquela debandada na Câmara Federal, quando o quórum era de mais de 400 parlamentares. Evidentemente que aí houve um temor, né? Por parte de muitos deputados, muitos não quiseram aparecer porque a imprensa procurou aliados e ex-aliados de Eduardo Cunha. Uma coisa que chama atenção na política brasileira é que num processo do salva-se quem puder, não existem mais lealdades. Veja o seguinte, quer dizer, o Eduardo Cunha era uma pessoa poderosíssima. Quantos votos ele teve no processo de cassação? Então, e como o Cunha é uma pessoa relativamente vingativa, ele lidou muito com o fenômeno da chantagem, evidentemente que esses deputados que foram aliados do Cunha
estão temerosos. Aí a coisa não são apenas aliados, até parlamentares do PT podem estar muito ressabiados, porque o PT estava no poder e a relação promíscua, poder e setor privado, nós sabemos, né? E também na representação política, nós sabemos sobre tráfico de influências, sobre tudo isso, com parlamentares da base e também de oposição. Aparentemente, o PT foi bastante varrido já pelas delações premiadas. E nesse sentido, quer dizer, penso eu que Eduardo Cunha não teria muito o que falar sobre o PT. Agora, o que estranha no comportamento do PT... Nem sobre Lula? Eu acho que é difícil ele ter alguma coisa de falar sobre Lula. Eu acho que pessoas que fizeram delações, teriam mais do que falar sobre Lula do que o Eduardo Cunha. Porque ele não pode esquecer, Michel Temer era vice-presidente da República. Tudo bem, mas o Eduardo Cunha não tinha uma relação próxima com o Lula. E veja o seguinte, o que me parece que está se armando é um jogo suprapartidário, e aí aparentemente envolvendo o PT, no sentido de limitar as investigações da Lava Jato. Eu acho que aqui a gente tem que separar duas coisas. Em primeiro lugar, é exigido que a Lava Jato se comporte dentro da lei. Em segundo lugar, não barrar aquilo que a Lava Jato faz dentro da lei. E me parece que nesse momento há uma confusão. Eu vi hoje vários petistas criticando a prisão do Cunha e eu fiquei abismado com esse comportamento, porque não é possível, quer dizer, que se faça um jogo de um cálculo político rasteiro de que, em nome da salvação desse ou daquele personagem, se critique a prisão do Eduardo Cunha. Na verdade, o Eduardo Cunha deveria estar preso muito antes por decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, e o senhor acredita, para muita gente, a prisão de Eduardo Cunha é um marco assim, de um novo tempo no combate à impunidade? Por todas as graves denúncias que ele está envolvido, por tudo que já aconteceu com ele, que já está exibido. Agora, vem também aquela outra impressão que, com a prisão de Eduardo Cunha, começa agora a pressão, a cobrança para a prisão de Lula, que é réu em 3 ações judiciais. O senhor acha que isso faz sentido, esse raciocínio? Eu não concordo com esse raciocínio, até já me manifestei. Mas independente de concordar, assim, do ponto de vista factual, o senhor acha que é possível que essa cobrança recrudesça em cima de Moro e do Ministério Público? Não, porque pelo seguinte, o Lula, de fato, é réu em 3 processos, são processos que têm dúvidas jurídicas, e eu acho assim que se o Moro for uma pessoa prudente, ele não vai prender o Lula antes de uma condenação de primeira ou segunda instância. Por quê? Porque tem todo um problema político. Eu acho assim que a prisão de Lula intempestiva, ela desencadearia uma onda de protestos no país e também ela teria uma repercussão internacional grave, se ela não for claramente definida. Então, tendo em vista a figura política do Lula, que ainda é o maior político do Brasil, eu acho que só a partir de uma condenação em primeira ou segunda instância ele vai ser eventualmente preso. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas suas opiniões, que são importantes para o entendimento e a compreensão dos fatos. Uma boa noite. Boa noite.